Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer um tema, desafios no trabalho. É um tema muito assim complexo, né? Porque envolve desde dos tempos antigos, né? Coisas assim absurdas que já ocorreram, né? Mas a gente foi superando a cada inovação, a cada momento histórico que a gente refletiu e viu que não estava legal, a cada momento em que a gente viu que aquilo realmente era desumano, né, e muito absurdo tá ali de ocorrendo, né, como a escravização de pessoas negras, indígenas e tudo mais. Alguns indígenas não foram escravizados porque teve lá as suas questões, né, mas lutaram, né, contra, né, ser escravizados, né, os povos originários. E estamos aqui hoje refletindo pelos tempos atuais, né, no nosso cenário, né, o que vai ser do trabalho, do meio de trabalho daqui a algum tempo, né, porque, bom, hoje a gente vê que muitas pessoas saem doentes, né, dos meios de trabalho, porque doente assim mentalmente, por causa dos cenários que veem, coisas que realmente não estão funcionando lá dentro saudavelmente, né, dentro de uma empresa e tudo mais, e leva as pessoas a romperem, né, com aquele ambiente de trabalho, mas elas descobrem depois que estão sofrendo aí de um problema sério mental, de saúde mental, né, por causa desses conteúdos que foram expostos no trabalho, né, nesses cenários que não foram acolhidos com muita amorosidade, né, não foi cultuado com ética, não foi cultuado com moralidade. Então, alguns comportamentos dentro do serviço ocorrem, por exemplo, uma desmoralização total de um profissional, ou ocorre também muita pressão em um profissional que ele não pode nem andar na rua sem ser ameaçado de violência por gente que estava no trabalho, e sabe, questões assim que você fica receoso de ocorrer uma violência dentro do ambiente de trabalho, seja verbal, seja física, seja desmoralizando e tudo mais. Assim, a gente está exposto no Brasil a uma cultura que precisa ser modificada, né, no ambiente de trabalho, porque a gente está vendo que mais crianças estão vindo aí autistas, e aonde a gente vai pôr esses autistas para atuar, né, no mercado de trabalho, sendo que não tem profissionais que estão cientes, né, dessa nova geração. E essa geração hoje, né, não quer trabalhar exatamente por isso, porque já vemos um sofrimento, um bullying na escola, e aí esse bullying acaba passando para frente até no meio de trabalho, né? Então, é competição exacerbada que ocorre, porque, tipo assim, um quer competir quem é mais que o outro, quem é mais reconhecido, quem é mais não sei o quê. E isso realmente é assim, o ó do Borogodó. E a gente tem que ver uma maneira de a gente se unir agora, né, em propósitos, né, empresas que pensam, né, em inovação, pensam em um relacionamento harmônico, né, dentro do ambiente de trabalho, que todos funcionem, servindo, né, de uma maneira que seja saudável para todos, que seja amigável para todos, que seja cooperativo, né, cooperativo, aí essa é a palavra. Então, é importante a gente estar fazendo uma modificação assim dos nossos
treinamentos dentro das empresas, né, para a gente ter um olhar assim unificado do que é o objetivo, do que é o propósito, para a gente estar alcançando tudo juntos, né? Que se todo mundo quer felicidade, então todos vão ter felicidade, vão ter suas necessidades atendidas, né? Como diz a pirâmide de Maslow, né? A gente tem necessidades básicas que precisam ser atendidas, né? Como, por exemplo, a de segurança alimentar. Cadê? Calma aí. Oi. Ai, não salvei. A de segurança física, alimentar, respirar normalmente, ter as necessidades fisiológicas. Então, depois disso, temos a outra prioridade das nossas necessidades, que é a gente ter relacionamentos saudáveis, ter entretenimento, lazer e tudo mais. Aí depois outro pilar que a gente precisa também ter, o pilarzinho lá da autoestima, do autocuidado. E o último pilar é o pilar da autorrealização, né? Da autorrealização, que é quando a gente tem espontaneidade, quando a gente tem moralidade, quando a gente tem ética, quando a gente tá um ser humano assim completo, com todas essas características desenvolvidas, né, para a gente estar atuando em sociedade, para a gente estar trocando e compartilhando com os outros, né. Então, uma das coisas que também a gente precisa ter nos ambientes de trabalho é flexibilidade, né. Por quê? Porque algumas empresas não pensam em inovação, ficam lá estagnadas e não inovam em tecnologia, mas também tem um porém, né? Tem algumas tecnologias que realmente podem ser que sejam façam com que aquela filosofia daquela empresa não seja atendida, né? Porque algumas coisas manualmente, você vê que processos são muito mais ágeis, né? Mais ágeis. Por quê? Porque isso reflete no significado que você dá ao processo, né? E aí, tendo às vezes uma inovação muito grande, assim, tipo inteligência artificial, a gente fica um pouco meio engessado e desumano. É isso. Engessado e desumano. Uma das coisas também que então tem que dosar, né? Inovação, um pouco de inovação, mas também não tanta inovação assim, porque é preciso ter significado, né? Uma base sólida do que você quer passar para adiante, né? Passar e conscientizar, né? Que não basta só o robô fazer o serviço, né? Então, outra coisa também é gerenciamento do tempo, né? Quando os prazos de entrega que os funcionários entregam, se tá tudo direitinho e tudo mais. Às vezes na escola a gente já vê que muitos alunos já não fazem atividade escolar, não entregam dever de casa, e como eles querem se tornar funcionários para além, né, sendo que eles não eram dedicados, né, a entregar atividades, tarefas escolares e tarefas de trabalho e tudo mais, né? Então tem que pensar nisso também. Aí é bom a gente ter pessoas na equipe de empresas e tudo mais nos trabalhos que tenham proatividade ou desperte a emoção de tipo resolver os problemas, né? Por quê? Porque assim a gente vai considerando novos saberes, a gente vai considerando novos meios de solucionar, a gente vai considerando assuntos pessoais mesmos, né, que a gente vai
solucionando em nós, né, por causa disso. Então, é bom a gente sempre, quando a gente for trabalhar, a gente pensar assim, no que eu posso servir para dar a solução para aquelas pessoas, que solução eu posso dar para as pessoas no meu serviço, né? Então, eu já falei de trabalho em equipe, né, que é importante a gente estar cooperando para a gente tudo estar trabalhando pelo mesmo propósito e a gente alcançar a felicidade juntos. E uma das coisas que oportunidade de crescimento no ambiente oportunidade de crescimento no ambiente de trabalho também é importante, e é um dos desafios, né, do trabalho, porque muitas vezes você não sabe onde mais expandir, ou você acha que não é para você, ou você acha que arraigar mais responsabilidade para você fica um pouco mais complicado. Mas assim, se você pensar que expandir projetos, por exemplo, dentro da empresa, por exemplo, possibilidade de psicólogos ou pessoas dentro do, como se diz, do projeto socioemocional, vai ajudar bastante a eliminar também o estresse desses funcionários. Então é sempre importante a empresa pensar sobre isso, né, da saúde mental dos funcionários e como eles podem estar sendo cuidados, né, pela empresa e tudo mais. E acho que uma das coisas que assim que eu vejo que precisa ter no ambiente de trabalho mais projetos de palestras também, que eles sempre frequentem cada vez mais grupos de palestras, de conscientização, para serem melhores profissionais e refletirem sobre o que está acontecendo no entorno naquele momento, né? Tem a empresa que não faz reunião, e, como se diz, não vê a necessidade de fazer reunião, mas é importante para todo mundo discutir democraticamente sobre o que precisa, do que vê que pode melhorar, né? E é isso. E uma das coisas que hoje em dia as pessoas estão falando bastante, né? Geração Z quer só pensar em trabalho autônomo e tudo mais, mas é o melhor que dá pra ser feito. Por quê? Porque, assim, a gente fica engessado dentro dos ambientes de trabalho de outras empresas CLT que não dão visibilidade pra gente ter uma voz ali. Acontece todos esses desafios, né, que eu já citei aqui, né, competição, violência verbal, moralidade que não existe ali no ambiente de trabalho, falta de reunião, falta de flexibilidade, falta de inovação, falta de comunicação democrática. Aí a saúde mental vai desgastando mesmo, né, sobre esses ambientes de trabalho. E, tipo assim, uma das coisas que a gente tem que fazer é, sabe, atuar livremente, sabe, ter autonomia, responsabilidade e fazer o melhor que a gente pode fazer para contribuir na sociedade. Só que também não dá pra gente ficar aguentando pesos que não são para serem carregados para sempre dentro da gente, como essa fórmula que também era dentro das escolas, o modelo autoritário, né, de
o chefe manda, só o chefe manda, e ele se posiciona numa posição de hierarquia maior e pode fazer o que bem entender do funcionário, né? Isso não pode acontecer, porque tem que ser tudo democrático, né? Igual uma escola funciona, né? Eu tô estudando gestão e assim, sempre frisa bastante sobre democracia, né? Democracia e participação de todos, né? Participação de todos. O líder, na verdade, tem que ser quase um organizador, né? Como se fosse um organizador onde que filtra as coisas que servem, as coisas que não servem. E aí ele vai melhor direcionando os projetos que podem acontecer, né? E é isso. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham aí sobre os ambientes de trabalho, que desafios vocês têm nos ambientes de trabalho e o que vocês gostariam de ver no ambiente de trabalho. Por exemplo, mais incentivo, mais participação, mais prêmios, mais possibilidade de como se fala, escalar na profissão. E aí, o que vocês têm aí em mente? Deixem aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Tchau, tchau.